Por que aconselhamento bíblico é importante? Você está comigo? Curte esse vídeo, porque na videoaula de hoje você sairá dessa aula entendendo por que aconselhamento bíblico é importante. Graça e paz da parte de Deus a você que mais uma vez apertou play e se conecta comigo para uma extraordinária aula. E qual que é o tema da nossa aula hoje? Hoje vamos aqui tratar de um assunto que eu creio ser importante para o cristão, para um obreiro que trabalha na igreja de forma local. Eu sou obreiro local há mais de 19 anos. E o que eu vou abordar aqui é importante. Isto é, você pode importar para dentro, porque vai lhe ajudar na caminhada pastoral, ministerial e assim por diante. Eu quero responder perguntas: por que aconselhamento bíblico é importante? Ora, aconselhamento, penso eu, nessa trajetória que eu tenho já realizado a serviço da igreja. Aconselhamento bíblico, penso eu, ajuda as pessoas a vencerem os desafios da vida, honrando a Deus, sim, sua fé e ainda mais. O aconselhamento bíblico ajuda você a continuar acreditando que Deus tem um desejo, uma vontade extraordinariamente boa para você. É o que o profeta Jeremias já disse. Deus tem planos bons, projetos bons. Abrindo as Escrituras, Gênesis capítulo 2, verso 18, ficamos informados que Deus não criou o ser humano para que ele estivesse só. Não foi a intenção de Deus. Daí, nós vemos nas Escrituras o Todo-Poderoso sempre indo lá no Jardim do Éden, prosear com Adão, falar com Adão. E você percebe que o aconselhamento, ele torna-se algo, sim, inseparável da existência humana. Porque o aconselhamento, ele vem por conversa, dialogar, comunhão, estar junto, ter tempo. Então, queridos, eu fico observando, à luz das Escrituras, que o aconselhamento bíblico, ele é algo importante, porque o próprio Deus sempre estava ou está direcionando, aconselhando o ser humano a buscar o melhor. Agora, que você entendendo isso aqui, nós podemos ver também por que o aconselhamento cristão, o aconselhamento bíblico é importante. Porque ele vai mexer numa área, queridos, que hoje em dia as pessoas parece que elas não querem dar mais atenção. Mas nós temos as Escrituras. Então, as Escrituras sagradas, sim, têm orientações tão necessárias para aqueles que desejam viver uma vida que, sim, acredita na grandiosa virtude, na grandiosa forma de se relacionar com as pessoas. E as Escrituras têm vários ensinamentos éticos e morais para isso. Eu acredito ser importante o aconselhamento bíblico porque, usando as Escrituras, com as suas inúmeras histórias, fatos verdadeiros e interessantes da vida, a dia das pessoas, você vai entender que é importante olhar para o que as Escrituras têm. Quais os aconselhamentos bíblicos que ela nos orienta. Então nós temos uma razão aqui para tratarmos, sim,
de ética moral, ética espiritual, ética diante daquilo que está hoje o ser humano parece que ignorando. Passagens bíblicas, por exemplo, como Mateus, capítulo de número 7, verso 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente e constrói a sua casa sobre a rocha. Ou seja, o próprio Senhor Jesus, ele aconselha-nos a realmente olhar para isso. Ele mesmo tem nos ensinado. Ele tornou-se para nós o modelo de uma vida que agrada a Deus, que obedece a Deus. Então nós temos nas Escrituras essa maneira de vermos a importância do aconselhamento bíblico. Você tem usado as Escrituras para aconselhar as pessoas? Você tem usado, sim, aquilo que Deus tem falado, aquilo que Jesus tem falado? Porque nós estamos sempre rodeados de pessoas querendo saber algo mais, querendo algo mais, querendo algo mais. Mas quando se fala em aconselhamento bíblico, a palavra de Deus deve ser usada. Agora, que aqui estamos, acredita que aconselhamento cristão é citar versículos para a pessoa que quer ser aconselhada? Mas não é só isso, é muito mais. Quando uma pessoa vai buscar um aconselhamento bíblico, nós temos que olhar esta questão ética, nós temos que olhar esta questão moral. Gente, nós somos luz, nós somos sal. As Escrituras, elas estão cheias, sim. Os apóstolos também direcionaram esta importante forma de nós usar as Escrituras para deixar certo na vida das pessoas que Deus, Ele quer que os seus filhos sejam e vivam eticamente, moralmente, de uma forma que glorifica o nome dEle. Nós podemos também aqui dizer que o aconselhamento bíblico é importante porque através dele nós vemos o cuidado emocional, o cuidado espiritual que existe. E é necessário as pessoas pararem um pouco de achar que a vida ela só está sendo desenvolvida materialmente. Muitas das vezes as pessoas estão achando que tudo está no corpo. Não. Olha, a necessidade de aconselhamento bíblico para nós olharmos o suporte emocional, o suporte espiritual é muito grande. Por exemplo, nós temos em Salmo 34, verso 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Olha, espírito oprimido. Foi na segunda-feira passada que nós abordamos esse assunto no Respingando Minutos de Sabedoria, onde nós falamos: cuidado, sou cristão deprimido, mas estou buscando me livrar disso. E aí nós procuramos abordar o ponto de vista bíblico, o ponto de vista espiritual, o ponto de vista também profissional e biológico da questão da depressão. Corre lá, você vai ser abençoado, está no canal. Agora, veja que aconselhamento bíblico é para deixar claro que o ser humano precisa, sim, olhar também essa área, o emocional, o espiritual. O salmista diz: por que está abatida a minha alma dentro de mim? Olha que interessante. A alma abatida. Então, queridos, nós temos esta razão para vermos por que é importante o aconselhamento bíblico. Nós temos também que olhar para essa grande verdade que o aconselhamento bíblico ele é necessário. Por quê? Quantas e quantas, inúmeras passagens bíblicas nos ajudam nas resoluções ou no resolver de conflitos. É importante isso aqui. Quantas vezes eu estou lendo a Bíblia e a gente depara e fala: meu Deus,
se fulano, se Bertano entendesse isso aqui, já não ia ter esse conflito. Passagem da Bíblia, por exemplo, Mateus 18, verso 15. Se o teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele conversa. Mostra-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Olha que conselho de Jesus Cristo, que está ligado intimamente ao viver da igreja para nós que aconselhamos as pessoas. Então, através do aconselhamento bíblico, temos resolução de conflitos. E muitos conflitos. Se as pessoas dedicassem um tempo em ler o livro de Provérbios, a vida de muitos cristãos seria diferente. Porque o livro de Provérbios, gente, é um livro extraordinário. É um livro que vai deixando claro que precisamos realmente da doutrina da mãe, da doutrina do pai, da instrução da mãe, da instrução do pai, e não pode ficar isso desequilibrado. Nós vamos vendo através, sim, queridos, dos livros da Bíblia Sagrada, quantas formas de solução de conflitos encontramos nas Escrituras. Temos soluções para conflitos espirituais, conflitos emocionais, temos soluções à luz das Escrituras de conflitos financeiros, conflitos familiares, conflitos profissionais, conflitos de servo e senhor, senhor e servo. Meu Deus, é tantos conflitos. Mas estudando as Escrituras, aqui vemos o porquê, então, da importância de aconselhamentos bíblicos. Nós vamos ver também porquê, sim, é importante o aconselhamento bíblico. Por que é importante? Por que é importante? O desenvolvimento pessoal da pessoa é importante. Eu lembro muito bem que agora nessa aula que nós estamos tendo nas nossas reuniões teológicas, aqui em Rolândia, em Arapongas, nós temos realizado o curso teológico básico em teologia. E nós temos, e eu fui surpreendido quando uma irmã falou assim: olha, pastor Fábio, há 17 anos eu me aconselhei com o Senhor. Irmão, há 17 anos ela falou que se aconselhou comigo. Eu fui lá na sua igreja, ouvi a pregação, tudo. Depois nós sentamos e nós conversamos. Eu expliquei para o Senhor um caso, uma situação, um momento que eu vivia. E o Senhor me instruiu. O Senhor me levou na compreensão daquilo que era importante à luz das Escrituras. Mas eu não fiz. Eu não pus em prática. Virei as costas e fui embora. E depois de 17 anos eu estou numa sala de aula com o Senhor, tendo que ouvi-lo de novo tratando do assunto, porque não houve o desenvolvimento pessoal. Olha que interessante isso aqui que eu estou compartilhando com você. Curte essa aula aqui. Muitas vezes a gente ignora a importância do aconselhamento bíblico porque achamos que não vai nos levar ao desenvolvimento pessoal. Passagens bíblicas como, por exemplo, Filipenses 4,13, a gente gosta de falar o versículo isolado. Porque todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Aleluia! Maravilha! Irmão, mas o apóstolo Paulo, no capítulo 4, verso de número 11, 12, 13, 14, fazendo um contexto do verso que o povo gosta, ele vai falar que aprendeu. Ele vai falar que suportou. Ele vai falar que teve realmente desenvolvimento pessoal. Ele aprendeu, ele suportou, ele teve que passar situações. Por exemplo, ele fala assim, eu agora sei o que é ser humilhado e não deixar a peteca cair. Desenvolvimento pessoal é importante. Deixa eu lhe falar uma outra razão por que aconselhamento bíblico é importante. A visão holística da vida. Cara do céu, isso aqui tá claro. Isso aqui tá claro na visão holística da vida. Isso aqui é claro. Por quê? Por que eu preciso lembrar você disso aqui? Porque veja bem, em Provérbios, capítulo de número 3, versos 5 a 6, está escrito assim: confie no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Você consegue ver a importância do aconselhamento bíblico? Porque nós sabemos, gente, que é em Deus, por Deus, é pelas Escrituras, o que as Escrituras têm nos explicado, nos ensinado, nos falado. E aí a vida, ela não para. O Senhor disse assim para Josué: Josué, medita na minha palavra, de dia e de noite, porque fazendo isso, você irá prosperar. Você consegue entender a importância que tem, gente, que tem um aconselhamento bíblico, quando ele é verdadeiramente bíblico? E aqui, queridos, eu tenho que lembrar vocês que, além das questões que eu aqui abordei, você tem também que começar a lembrar que na questão da visão holística da vida, nós estamos deparando com situações que realmente um bom conselho ajuda muito. Uma boa direção ajuda muito. E aí você pode começar a pensar nas problemáticas, as complexidades da vida. Aí você pode começar a ver as pessoas tendo dificuldade de lidar com a fraqueza. Porque eu sei discernir fraqueza de safadeza. Entende isso aqui? Porque tem gente que é safadão, irmão. A música já ajuda. Tem gente que é safadão, mas tem gente que tem fraqueza. E ainda mais quando existe a fraqueza espiritual, uma fraqueza que nós muitas das vezes até ignoramos, mas sabemos que temos e é necessário tratá-la. E aí, por causa dessa fraqueza, muitas das vezes os problemas surgem, as adversidades surgem, envolve diversas áreas da nossa vida e aí começa a haver decadências. E aí aquele que estava já caminhando firme, por causa dessa fraqueza, começa agora a mostrar-se fraco na hora da angústia. Então, queridos, nós vivemos dias hoje que realmente, preste atenção, o aconselhamento bíblico é importante. Quantos hoje precisando entender que o aconselhamento bíblico segue determinados passos que contribuem para aumentar a sua eficácia? Sem falar no conselheiro de que a tarefa exige preparação e qualidades especiais para exercer o aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico não pode ser feito por qualquer um, ainda mais se ele não tem o devido entendimento das Escrituras, se ele não tem o devido entendimento daquilo que nós estamos aqui abordando, visão holística da vida, desenvolvimento pessoal necessário, ainda mais se ele não tem a compreensão da importância hoje da inteligência emocional, da realidade da vida espiritual. Olha, como que ele vai realmente aconselhar se ele nunca resolveu os próprios conflitos da sua própria vida? Então eu deixei claro diante de você essas razões por que o aconselhamento bíblico ele é importante. E eu sei que te abençoou. E agora te peço, se inscreva no canal, curte. Olha, o pastor Fábio Elias te envia um grande abraço por ter assistido até aqui. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo encontro aqui. Tchau, tchau.